Pessoal, nós vamos começar agora um momento que é um momento muito gostoso. Um momento onde vocês levantaram muitas perguntas dentro do campus de cada um de vocês, né? E nós vamos responder apenas algumas delas, né? Mas eu creio que vai ser de muito valor para a sua vida. E pega essa resposta, né? E faz ela resplandecer pelas nações. Amém? Posso contar com vocês? Amém. Vamos lá, qual é a primeira? Eu queria começar com o pastor Alexandre. Eita, logo duro na queda, vamos lá. Pastor Alexandre, uma das características, um dos dons, na verdade, que vemos claramente na sua vida é a fé. E o Senhor nos ensina, vidas são abençoadas e entendem a viver a fé como seu exemplo de vida, né? Conta pra gente se você lembra de alguma situação onde você precisou realmente colocar essa fé em prática no nível arte. Onde você, meu Deus, agora essa situação, eu preciso realmente mostrar esse meu dom, servir com esse dom de fé. Você tem alguma situação que você lembra para contar pra gente? Na verdade, eu tenho várias, na verdade, né? Que eu vi o Sou Café, entendeu? Em Deus de quando... Mas uma que marcou muito, muito mesmo, antes de eu conhecer a Deus, antes de eu chegar na Ilã, eu gostava muito, né, de parar num barzinho assim, chegar, tomar minha cervejinha. Aí um belo dia eu fui para casa, assim, mais ou menos umas 10 horas da noite, assim, um sábado como esse. Aí eu falei assim, nossa, essa minha vida tá muito boa, mas eu não quero isso mais pra minha vida mais não. Eu quero uma esposa, que ela seja inteligente, que ela seja educada, que possa me fazer feliz. Nossa, a parte eu esqueci de falar. E que obedeça a ele. Que era para obedecer, né? Tá E isso foi então. um ato de fé, porque logo depois eu conheci a minha esposa, a Luciana, que está ali. Que isso, declaração de amor, hein? Uau! E com isso eu consegui avançar no caso, na Ilã, sobre a minha fé, através do dízimo e da oferta. E daqui a pouco eu vou estar falando com vocês também sobre dízimos e oferta. A minha primeira oferta que eu fiz na Ilã, entendeu? E depois disso eu comecei a caminhar na fé, porque eu entendi, porque mesmo eu não conhecendo a Deus, aquela fé já movia ali perto de mim, como move através de cada um de vocês. É só acreditar que vai acontecer e realmente acontece. Estou casado com a minha esposa, tenho uma filha maravilhosa com ela, que é a Isabelle. Já estamos já há 14 anos, entendeu? Para vocês ter a certeza, consegui vencer mais um aniversário com ela, que foi no feriado agora, aniversário 7 de setembro, foi aniversário dela, entendeu? Parabéns, pastora! E tudo que eu busquei até hoje, eu consegui através da fé. É que eu não tenho muito tempo para estar falando com vocês, mas Deus é muito maravilhoso, Ele está conosco até aqui agora, nesse momento. Só você ter fé e acreditar que vocês vão avançar nisso. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém! É. Esse é um dos caras que é responsável pela gente viver uma vida de fé explosiva, né? Quem não conhece, pastor Alexandre e pastor Felipe, né? São os caras que nos esticam em fé. Nós temos uma pergunta agora para o pastor Rômulo, né? Um cara novo pra caramba, é um cara que tem crescido aí dentro da Igreja Luz das Nações e hoje recebeu uma grande responsabilidade, que é pastorear uma das grandes igrejas que a gente tem. E a gente queria, né, fazer uma pergunta para você, pastor, né, de como é pastorear uma das maiores igrejas e como o senhor lidar com a autoridade, com pessoas muito mais velhas do que você. Né? Você tem alguma fórmula, algo que possa nos ensinar para a gente aprender a crescer em autoridade? E eu creio que Deus chamou muitos de nós para poder liderar a geração, né? E quando a gente fala sobre liderar a geração, a gente fala sobre liderar pessoas muito mais velhas do que a gente, né? Qual é a sua fórmula, né? Qual o que você usa para você fazer isso com tanta dedicação, com tanta garra e com tanta excelência que você tem feito lá em Taquara? Pergunta fácil, gostei. Obrigado. Pois lembro de te agradecer. Eu acho que não tem uma fórmula. Primeira coisa, esteja sujeito à autoridade. Quando você é novo, as pessoas têm a tendência a te enxergar pelo que a sua aparência transparece. Aquele ditado, a primeira aparência que fica, é extremamente verdade. Então, quando você está sujeito à autoridade, as pessoas te enxergam muito novo, mas enxergam que você está representando alguém que possui autoridade. Então, primeira coisa, esteja sujeito à autoridade. Segundo, não invente a roda. Eu não estou na Ilã Taquara para fazer nada diferente do que é a visão da Ilã. Então, as pessoas precisam
precisam entender que o que eu estou fazendo é porque eu estou seguindo alguém. E eu sigo aquilo que o meu pastor, a visão que o meu pastor me transmite. E o terceiro é seja maduro. Maturidade é uma decisão, não tem a ver com idade. Eu conheço adolescentes de 40 anos e conheço adultos maduros de 19. Então, o nosso ímpeto pela idade, às vezes, é tomar atitudes imaturas. E aí vale a pena de parar e falar assim, isso é maduro da minha parte ou eu estou transparecendo a criança que eu sou? Então, seja maduro, tome a decisão. E por último, tudo, absolutamente tudo o que você faz aumenta ou diminui a sua autoridade. Tudo. Desde a forma que você se comporta ao momento em que você bebe água. Tudo. Então, ter isso em consciência, ter isso na nossa mente, direciona por caminhos mais fáceis. Quebra um pouco dessa imaturidade aparente. E não levar a ofensa para casa. Eu já ouvi muito, você é pastor? Eu falei, sou. Tem certeza? Eu falei, tenho. Mas não parece. Eu falei, o plano é esse. A ideia é essa, não parecer. Então, não seja ofensável, digamos assim. Eu acho que é isso. Legal, pastor. Muito bom, pastor. Eu quero fazer agora o pastor Ale. Graça e paz. A paz do Senhor, querida obreira Jéssica. Falou. Tem. Pastor Ale. Pastor Ale é um jovem senhor. Olha isso, gente. Jovem senhor. Acabaram de botar no grupo da igreja aqui o único grisalho que tá no palco. É uma esculhambação isso, né? Eu pintei, gente. Eu não sei se no início passava pela sua cabeça ser pastor. Mas talvez tenha muita gente, jovens, adolescentes, adultos, que sonham, desejam ter uma vida de pastoreio. O que você aconselha? Qual o caminho? Como começar? Se tem alguma estratégia de vida? Como viver? Você tem algum passo? Você já pensava nisso? Você trabalhou para isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, na realidade, assim, eu nunca quis ser pastor. Até Deus falar assim, você vai ser pastor. Aí eu falei, então tá bom, eu não vou querer o contrato que o senhor quer para mim, senão vai dar ruim para mim. Então, eu não buscava muito isso. Deus me pegou lá no laço, me mandou largar o teclado, o louvor e virar pastor. Eu não gostava de pessoas. Eu não tinha paciência e eu achava Cuidado para não ofender a sua igreja, viu, pastor Ale? Não, a minha igreja sabe. Jacarepaguá é verdade ou mentira? Mas eu amo agora esse povo todo. E eu aprendi a amar pessoas porque Deus me pegou para ser pastor. Mas eu tenho aprendido na ILAM algumas coisas importantes para você se tornar pastor. E a principal delas é o seguinte: seja pastor na sua casa. Depois tente alcançar outros rebanhos, organicamente, no seu trabalho. Tente ser referência para pessoas tentarem te seguir, esperar alimento de você, esperar descanso de você. E depois, abra um GT. Tem que abrir um GT. O cara que quer ser pastor e não quer abrir um GT, ele tá errado. Eita, Tá isso fora. aí. O GT é fora forte. daquele círculo principal, é o primeiro rebanho. Eu tenho aqui GTs em Jacarepaguá de uma galerona que tá botando foto lá, eu tô vendo. Olha só, pastores fluindo e nem perceberam que são pastores, porque já tem gente lá esperando assim, todo dia de GT. E aí, o que você tem para mim hoje? Então eu penso que esses são passos importantes. Legal isso que o senhor falou, que assim, às vezes quando a gente quer pastorear, mas não quer abrir o GT, a gente precisa analisar para nossa vida, né? Analisar qual é o motivo pelo qual a gente quer ser pastor. Será que é só para estar aqui em cima sendo visto por quem está lá embaixo? Né? Ou será que é de fato para poder conduzir um rebanho? Né? Então, eu acho que aqui dá pra gente sair hoje com mais uns 50 GTs abertos, pelo menos aí. Eu creio, já tô Amém. vendo. Já Quem vejo até nomes. Quem quer pastorear? Quem quer ser líder de GT aí? Levanta a mão. Agora ninguém vai aparecer. Olha, cadê? Pessoal da Lidere Taquara, anota o o nome, GT. por favor. Não, mas sabe o que é? Eu Cobrar acho depois. que GT está sendo vendido errado. Quer ver só? Se você perguntar, quem aqui quer abrir a porta da sua casa, ter que fazer faxina Uau. em cima da hora, depois do trabalho, para receber pessoas estranhas, e aí tu tem que passar uma hora ouvindo elas, ninguém vai querer. Agora, quem aqui quer avançar o reino de Deus, alcançar 100% do que Ele tem na sua vida,
na vida da sua família e abrir a sua casa como se fosse uma extensão da casa de Deus. Quem quer? Isso aí. Eita! Ser co-participante na transformação de muitos. É isso. Agora Vamos tá lá. explicado porque tem muitas mãos levantadas, né? É isso aí. Eu vou direcionar uma pergunta agora para o pastor Emílio. Eu acho que é uma pergunta, pastor, para todos nós que tomamos o segundo passo dentro da nossa igreja. O primeiro passo, eu creio que é aceitar Jesus, é querer fazer parte de um GT, é a gente começar a mergulhar, engatinhar na nossa vida espiritual, por onde eu posso começar, por onde eu posso servir. Mas o segundo passo é quando a gente começa a levar a sério o que a gente está fazendo e a gente é elevado, né? Você se torna um líder ministerial, você se torna um líder, de alguma obra, e aí o assunto é o seguinte: é como conciliar essa liderança que nós temos com a nossa família, com a nossa vida profissional, com a nossa rotina, Como que o Senhor faz para poder conciliar, o pastoreio, e qual é o conselho que o Senhor dá para que líderes possam manter uma balança equilibrada entre família, igreja, entre profissionalismo e igreja? Diz aí pra gente. Fácil, pastor, mole. Se alguém tiver a resposta, me fala depois também aí, tá bom? Eu acho que eu vou precisar da sua ajuda. Eu acho que o pastor Cláudio Duarte deu parte dessa resposta ontem, em um dos momentos quando ele disse que faça tudo no tempo devido. Então, estude lá no início, busque sua profissão no início, se envolva com Deus logo no início. Então, quando a gente não perde esse momento do início que a gente precisa viver, aí a gente consegue engrenar todas as coisas, conciliar. Mas essa acho que é uma resposta muito abrangente, né? Então, deixa eu trazer ela mais para a nossa realidade. Eu acho que a gente pensa muito das coisas setorizadas de nossa vida profissional, vida familiar, vida de estudo e tal. E parece que a impressão que dá é que a gente não tem tempo para tudo. Parece que a gente dá ênfase numa coisa e a outra fica de lado. E aí eu acho que o que a gente precisa para conciliar isso é a gente ter a consciência do eterno na nossa vida. Porque se eu tiver a consciência do eterno dentro de casa, por exemplo, já foi falado aqui em alguns momentos, eu faço uma visita na casa da minha sogra, que tem um câncer de mama, e eu oro para que ela seja curada. Então eu sou ministro, eu sou um líder lá na casa da minha sogra também. Eu sou um líder na vida dos meus filhos. Não tem que setorizar isso, que estancar isso. A gente precisa ser o líder que Deus levantou para a gente ser em todos os momentos e em todos os lugares. É viver isso, a consciência do eterno, em cada instante. Eu acho que isso viabiliza a gente a conseguir conciliar todas as coisas. Aleluia. Perfeito, pastor. Ótima pessoa para responder, o pastor Emílio, Manso. Obrigada, pastor. Eu quero deixar mais uma pro pastor Rômulo. Posso, pastor? Pode. Uma que eu acho que essa é ideal você responder. Vai. Política e religião. Eita, só pergunta fácil. Eu sinto que essas paradas sempre caem pra mim. Eu tô começando a achar que tem alguma perseguição. Terça-feira a gente conversa. Vamos lá. Política e religião, elas se misturam. Como você vê um jeito de a gente tocar nesse assunto dentro da igreja? Tá, posso tratar a religião como cristianismo especificamente? Como Sim. palavra de Deus? Não se mistura. Porque quando algo se mistura, se torna indivisível ao ponto de você não saber o que é antes e o que é depois. É a mesma coisa. Mas elas precisam coexistir. Por que eu digo que religião e política não podem se misturar? Porque a religião precisa estar embaixo, a política precisa estar embaixo da religião. Como cristão, tudo que eu faço precisa guiar os meus caminhos, inclusive dentro da política. Então eu não posso falar que eu me tornei político. Eu sou um cristão que exerço política em algum nível. A forma que eu sigo a minha visão política. Eu já briguei muito por política, dou muito esse testemunho. Eu era o cara que discutia política e fazia você chorar até você entender que você não sabe nada do que você está dizendo, e eu domino aquilo ali. E aí eu entendi que isso fechava o coração das pessoas. Então, por que eu digo que não se mistura mais? Eu preciso que as pessoas me ouçam e me escutem falar de Jesus. Mas toda a minha visão política é guiada pelo cristianismo. Eu vi um vídeo essa semana esqueci o nome do menino, que ele falou assim: você não acha que é engraçado? Traficantes, bandidos, assassinos, pessoas que defendem aborto e você, cristão, defenderem o mesmo lado? Isso é esquisito. Então, olha quem defende o mesmo lado que você está defendendo na política.
Vovó dizia que diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Se você está do mesmo lado que muita gente ruim, defendendo muita gente ruim, talvez a sua visão política esteja distorcida. Uau. Já basta, hein? Obrigado, pastor. Vamos agora para o tiro rápido, né? A gente vai falar alguma situação, né? A gente queria a pergunta de pastores específicos. Por exemplo, o pastor Alexandre, qual é a situação mais sobrenatural que o senhor já passou dentro da Ilan? Na verdade, eu já passei todas, né? Porque quando eu cheguei na Ilan, só tinha 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso aí, verdade. Não, sobrenatural foi quando eu estava na Ilan do Recreio ainda, né? E o pastor lançou aquela visão. Nós vamos comprar aquele sítio lá em CG. Eita! Cadê CG? Cadê CG aí? Barulho CG aí! Cadê CG? CG, vocês já foram um sonho, hein? Né? E eu conversava muito com o pastor, né? Eu vendo aquela visão dele, né? E com isso a minha fé crescendo cada vez mais do lado dele. Ele falou, nós vamos comprar. Eu falei, pastor, vamos sim, pastor. Vai sim, vai dar certo, pastor. Vai que o senhor vai dar às vezes 10 horas da noite. Não, pastor, não deixa essa ideia passar não, pastor. Vai dar certo. Aí o pastor, tomei decisão. Eu vou conversar com os donos lá. Eu falei, é isso aí, pastor. Como até hoje, né? Não, é isso aí, vai dar certo. E tá lá o sítio, Ilan CG. Não vou falar para vocês que é a maior igreja, porque nós somos uma só Ilan, em vários lugares, entendeu? Mas com isso, está sendo uma bênção. Estou lá de novo na Ilan CG, firme e forte. Glória a Deus. Incrível, fantástico, Alexandre. Mas o que eu quero dizer com isso? E várias outras, né? Como vocês estão aqui na série aqui, ó, que é a série Construir. Em um ano, nós abrimos 4 Ilan, coisa que eu nunca vi na história. Isso tem que ter também muita fé para poder estar funcionando. Estamos aqui hoje. A conferência ano passado foi em Campo Grande. Hoje nós estamos aqui através da fé também. Olha como é que está bonito isso, ó. 1.500 pessoas ontem. Hoje deve ter mais umas 1.600 pessoas, acredito também. Quase 3.000 pessoas em apenas 2 dias. Vocês já viram quanto a Ilan está crescendo? Tudo isso é sobrenatural. Não é através de nós, é através de Deus. Quem nós podemos ser sendo uma só Ilan. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Esse sobrenatural está acontecendo não é só na nossa igreja, não. A partir do momento que a gente entende que nós somos a igreja, se você não está vivendo o sobrenatural, eu acho que você precisa esticar um pouquinho a sua fé. A gente está vivendo milagres incríveis na nossa igreja, e isso é para que seja vivido no individual também, né? E eu declaro uma palavra sobre a sua vida de milagres, de boas notícias ainda nessa semana. Amém? Recebo, amém. Aí o pastor Ale, que ele é engraçado, assim, animadão, vamos lá. Qual a situação mais engraçada que você já viveu sendo pastor? Seja na Ilan Jacarepaguá, não sei, pregando. Qual foi a situação mais engraçada? A minha vida é engraçada, né? Então eu posso falar minha vida aqui. Vocês têm tempo para falar minha vida? Não, em Jacarepaguá tem umas paradas maneiras que só acontecem lá, eu acho. Teve um dia que choveu e o rio, não o de Deus, mas um rio de água, saiu invadindo a igreja, o pessoal do Servolution com rodo, empurrando a água, o culto rolando lá. Aleluia, glória a Deus, e a água vindo, né? E teve também um dia que a menininha, eu fui brincar com a menininha, tinha uma criancinha, a criancinha é uma benção, né, gente? O pastor tá pregando, eu perco facilmente, né, a concentração. Aí a menininha pra lá, a menininha pra cá. Aí eu, pra brincar, falei assim, dá pro titia um pouquinho de fandangos? Ela saiu correndo, mano, subiu a escada assim, ó. Quando eu olhei, a pequenininha já tava do meu lado. Então essas coisas acontecem em JPA. JPA, agora a igreja mais feliz, eu acho, do universo é JPA. Aê, JPA. Coisas que só acontecem na Ilan e é por isso que a gente celebra. Aplauda aí a vida desses pastores, glória a Deus. Aleluia!